Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós tivemos algumas dificuldades aqui. Infelizmente pode acontecer e está acontecendo com a gente. Mas nós estamos juntos para a glória do Senhor Jesus e eu quero saudar os irmãos que estão conosco. E o meu desejo é que vocês estejam convidando a família, os amigos. Bom dia, Penha. Bom dia, Monteiro. Bom dia, meu amor, Dona Renata. Bom dia, Hamilton. Bom dia, graça e paz. Ajuda a irmã Vani lá, copia o link para ela, crentes. Ela está com a gente. Nós vamos falar sobre a luz. Hoje, sobre a luz que vem de Jesus. Isso. Acorda o crente que dormiu mal um pouquinho, já deu para dormir 20 minutos a mais, hein? Porque atrasou, hein? Bom dia, meu filho. Você acordou, né, crente? Que beleza. Hein, Tiagão, você quer o presente dos adolescentes? Vai lá, dá um toque na UPA lá, pra molecada acordar. Oi, irmã Vani, bom dia. Nós vamos estudar hoje, separado, uma surpresa para o mundo. E o tema que eu quero tratar hoje é a atitude em relação ao mundo. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio. Hoje aumentou um pouquinho os diáconos aqui, eu chamei eles, tem 5 obedientes aqui, ó. Tem o nosso irmão Carlos Cabeleireiros, fazendo comercial do Carlos, olha só, ele deu uma ajeitada. O Carlos, ele é brutal no corte de cabelo. Temos também o nosso irmão Cássio Regis, empresário mais novo aqui de Patos de Minas. 2 caminhoneiros sentados aqui, ó. O nosso irmão Edgar e o nosso irmão Ivan. E o Monteiro deve estar lá ajeitando alguma coisa. Meus amados irmãos, é um privilégio estar com vocês. Louvado seja Deus porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e nos dá o privilégio de mais uma vez estudar a palavra santa do nosso Salvador. E eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um tempinho que eu tenho sempre dedicado também para poder cumprimentar os irmãos. Hoje nós perdemos 20 minutos. Teve alguns problemas, né? Tivemos alguns problemas. E eu quero... bom dia, Paulo. Paulo também está aqui comigo. Paulo é meu amigo lá de Valparaíso. Aí, o Otávio, bom dia. Gente, o Otávio, ele tem trabalhado com a gente na comunicação. Ele é filho do evangelista Lindomar. Um rapaz excepcional. Ali foi uma pedra de Jeová aqui, viu? Deu problema aqui, eu gritei ele para ele me socorrer. A hora que ele chegou, resolveu o problema. O homem é santo mesmo. Só foi ele pisar na sala aqui e voltou ao normal, que estava com dificuldade, porque ele tem muita habilidade de mexer na área da computação. Toda essa questão de imagem que nós temos colocado, e até no próximo estudo bíblico que nós estaremos fazendo, iniciando sobre o Pai Nosso, oração do Pai Nosso. Quero dar alguns avisos enquanto os irmãos vão adentrando. Bom dia, Heloína. E Elton, né? Elton Firmino. Ô, Elton, que bom que você está aí, hein, crente? Né? É o Elton, não é a Heloína, não. O Elton lá na Bahia ou já chegou para cá, crente? Ó,
nós estaremos tirando 10 dias para poder visitar minha família. Eu tenho até dificuldade de falar férias, né, devido a essa pandemia, esse momento de crise que nós estamos vivendo. Eu vou visitar minha mãe, meu avô, a família da minha esposa também, minha sogra, né, os primos, meus irmãos. Então nós estaremos saindo ou quinta-feira ou sexta-feira nessa semana agora. Quarta-feira vai ser o último estudo bíblico na série Elias e Eliseu. Vamos estudar a vida, como que terminou a vida de Eliseu. E quem estará assumindo será o evangelista Lindomar. Ele vai estar pregando 2 quartas-feiras e 2 escolas dominical. E 2 cultos à noite, nosso irmão presbítero Adalberto vai estar pregando à noite com os irmãos, então, a partir da semana que vem. Então, até quarta-feira agora estarei com os irmãos. E se tudo der certo, eu viajo na sexta-feira. E se tudo der errado, na quinta. Né? São algumas coisas que nós estamos tentando planejar para poder administrar também nosso tempo. Bom dia, o Tiago é o filho do Hamilton. Né? Que bom ver o Tiago com a gente. Bom dia, Adalberto. Professor Adalberto. Bom dia, Míria do Monteiro. Que bom, meus irmãos. A Matilde Campos, bom dia a todos. Né? Vocês podem estar interagindo, né? Vai anotando aí. O meu desejo é que vocês estejam sempre com papel, uma caneta em mãos. Isso ajuda vocês a observar a palavra de Deus. Tá certo? Eu quero tratar um texto muito conhecido com os irmãos, mas eu preciso sempre enfatizar o nosso tema que nós temos usado nessa série de estudos é separados, uma surpresa para o mundo. Então hoje separados, uma atitude em relação ao mundo. Então nós vamos ver qual é a atitude nossa em relação ao mundo. Bom dia, Camila Ramos. A Camila Ramos é a esposa do Tiago Loures, né? O Tiago Hamilton. Ontem à noite nós passamos bem, junto lá em casa, a família Hamilton e a família Adalberto Vieira. Eles jantaram comigo na casa do Paulista. Gilberto? Isso, quem que tem um Gilberto aqui, ao vivo? Ah, cadê o Gilberto Coelho? Ah, estou perguntando o Gilberto Coelho, deve estar junto. Aí, ó, Carmelina, do Edgar. Ó, Edgar, sua esposa está aqui, hein, crente? Firme, né? Meus irmãos, é bom, sem delongas, nós perdemos um pouquinho de tempo, mas esse é até um jeito para poder tranquilizar meu coração também, de estar com vocês. É um desafio pregar a palavra de Deus e nada vai impedir isso. E pela misericórdia pura de Deus, nós vamos cumprir a nossa manhã com vocês, estudando. Ah, Gilberto, ó aqui, então você aparece, crente. O Cássio já está preocupado já, viu? Você toma seu rumo, seu Gilberto. E chama os irmãos, a família, né? Acorda seu filho, deixa ele esquecer disso não. O meu grande medo, meus irmãos, olha, algumas igrejas, eu tenho visto que os pastores têm dado estudo bíblicos e fechado eles por causa do crente fala que vai assistir outra hora e não assiste. Já pensou que coisa terrível? O crente vai acostumar a dormir o domingo, depois ele fala que assiste a escola dominical em outra hora, ele não assiste, e depois vai ser mais um empecilho para estar longe de Deus. Nós temos que estar treinando o nosso coração sempre para esse desafio nosso, maravilhoso, de estudar a palavra de Deus. Abra lá em Mateus 5, o versículo 14 até o versículo 16. É claro, irmãos, nós não iremos esgotar o texto, é um texto maravilhoso, faz parte do Sermão da Montanha. Eu quero, inclusive, em outra oportunidade, estudar com os irmãos o Sermão da Montanha. E aí faz parte ainda do Sermão da Montanha. Separados, uma surpresa para o mundo. Separados, atitude em relação ao mundo. Assim diz a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus?
Pai querido, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor tem tido misericórdia de nós e nós estamos juntos, ó Deus, unidos pelo amor de Cristo e rogamos, ó Deus, a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a ouvir e entender a Tua palavra nessa manhã mais uma vez, que haja sempre crescimento, que haja cura, conversão no nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a luz é algo tão imprescindível que geralmente nós nos damos conta dessa importância de que é a luz. Nós não nos damos conta da importância. Nós vamos lembrar apenas na ausência da luz. Sempre numa queda de energia, nós já buscamos algo para poder trazer de volta a iluminação, seja uma vela, uma lanterna ou mesmo o celular. Desde os primórdios dos tempos, o ser humano ele busca os meios para iluminar o ambiente. O fogo também não trouxe só o calor para aquecer, mas a oportunidade também de preparar os alimentos, trouxe também a chance para poder adentrar o desconhecimento da escuridão com a iluminação. A partir disso, irmão, nós podemos ver as formas evolutivas para manter a luz em nossas vidas. Isso humanamente falando, com velas, lamparinas, lâmpadas de tecnologias admiráveis. Quando nós olhamos para o texto aqui, nós vamos ver que o Senhor Jesus vai falar da candeia. Com o passar do tempo, as lâmpadas, as luminárias, elas foram se tornando diversas formas, úteis e indispensáveis. A luz não só acaba com a escuridão, como acalenta, acalma, aconchega. A pequena iluminação no abajur espanta o medo das crianças. Uma iluminação mais branda, ela cria um ambiente mais tranquilo, romântico. Uma luz mais forte, ela revigora, traz o astral em quaisquer situações. A palavra luz, ela é tão importante que ela traz a sensação de algo bom. A palavra luz. E deve ser por isso que quando nós mencionamos que uma vida que vai vir ao mundo, usamos a expressão alguém dará a luz. Se notarmos que alguém nos transmite tranquilidade, dissemos que essa pessoa é uma pessoa iluminada. Sempre nós exaltamos a importância da iluminação nas nossas vidas, seja de forma literal ou metafórica, porém nunca deixamos de valorizá-la. Quando nós olhamos agora a aula de ciência para vocês, bem breve, o professor Adalberto aí, a importância do sol para os seres vivos. Quase todos os seres vivos dependem da luz do sol para sobreviver. Eu falo quase todos porque assistindo History, tem um peixe numa determinada região do mundo aí, do planeta, ele não tem acesso a nenhum tipo de luz. E é interessante a história desse peixe que fica muitos quilômetros debaixo do mar, Todos os vegetais, eles possuem pigmentos que conseguem captar a luz solar e realizar, a fotossíntese. A luz do sol também é importante para nós humanos. Os nossos ossos, eles precisam da vitamina D e ela acontece com a luz do sol. Essa vitamina só é ativada se nós tivermos a exposição do sol. Por isso eu falei, irmã Vani, toma sol. Vocês mais galerinha aí, depois dos 60, não fique escondido dentro de casa. Ô Agnel, tem que tomar sol. Não dá risada não, você vai ficar velho também, se Deus permitir. Tem que tomar sol. É a importância do sol. Até careca fica se não tomar sol? Olha aí, não sabia dessa. O cabeleireiro Carlos aqui falou que até pode diminuir aqui a questão do... Então tome sol que faz bom até pro cabelo, Carlos. A gente vai aprender, nós daí. Meus irmãos, existe uma grande diferença, E graças a Deus por isso quando nós olhamos de ser uma diferença, nós somos separados, uma surpresa para o mundo. Existe uma grande diferença entre luz e trevas. Existe a diferença entre o povo de Deus e o povo do mundo. Não é fácil, meus irmãos, ser um cristão consagrado.
numa sociedade ainda que não tem amizade com Deus, numa sociedade que não deseja ter amizade com o povo de Deus, quer gostemos, quer não. Nós estamos em um conflito com o mundo, pois somos diferentes em nossas atitudes e posturas. Ao ler as bem-aventuranças, observamos que mostram uma perspectiva radicalmente diferente daquela do nosso mundo ao nosso redor. O mundo ele vai estimular o quê? O orgulho e não a humildade. O mundo ele incentiva o pecado, especialmente se for possível escapar impune dos erros. O mundo está em guerra com Deus, meus amados. Enquanto Deus deseja se reconciliar com os seus inimigos e recebê-los como filhos. Quem vive de maneira agradável a Deus deve esperar perseguições. Mas é importante certificar-se de que o sofrimento não é resultante de insensatez ou desobediência. A luz, ela traz desgosto para as trevas. Podemos dizer perfeitamente, meus irmãos, que este é o maior elogio que o Senhor Jesus deu para os seus servos. E que jamais se pronunciou com respeito tão grande aos cristãos, aos seus discípulos. Nessa palavra, Jesus, ele ordena a seu seguidor que seja o que ele mesmo afirmou ser. Jesus disse em João 9,5: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E quando nós olhamos para o texto, Jesus diz para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Ele ordenou que os seus seguidores fossem a luz do mundo. E não fez senão dizer-lhes que eles deveriam ser o que ele era. E nada menos do que isso. Ao usar essa expressão, Jesus estava dizendo que algo lhe devia ser familiar aos seus contemporâneos judeus. É interessante, meus irmãos, olharmos que Jesus sempre vai tratar algo daquilo que é intangível, grandioso, poderoso, e vai trazer algo daquilo que nós conhecemos, podemos palpar. Costumava-se dizer, meus irmãos, a cultura dos judeus, que Jerusalém era a luz para os gentios. E depois nós vamos ler esse texto de Isaías 9. Havia um rabino muito famoso, que o seu apelido era Lâmpada para Israel. E os judeus, eles tinham essa expressão para entender a chave daquilo que Jesus queria aplicar sobre as suas vidas. Quando nós olhamos a segurança da luz, ninguém é capaz de acender a sua própria luz. E Jerusalém podia ser a luz dos gentios, mas Deus tinha acesso à lâmpada de Israel. E o Deus que se fez homem, ele compartilha da sua graça e da sua misericórdia, trazendo uma questão de atitudes para a nossa vida. A nossa atitude em relação ao mundo. Nós somos luz, meus amados. A luz com que brilhava uma nação ou homem de Deus era uma luz emprestada. Do mesmo modo seria o cristão. A luz não é a luz própria, ele é reflexo do seu Criador, na pessoa do Filho. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. A exigência de Jesus não é para que produzamos a nossa própria luz. É importante sempre enfatizar isso, meus irmãos. Sempre devemos brilhar como reflexo da sua luz. O resplendor que emana do cristão foi aceso, e esse acesso pela presença de Cristo no seu coração. E com frequência dizemos que a noiva está radiante, mas essa radiação é que nasce no seu coração, é o acesso de uma chama viva pelo seu amor que sente em relação pelo seu noivo ou pela festa que vai ser iniciada. Nós somos reflexos, devemos ser luz do mundo, separados, uma surpresa para o mundo, separados, uma atitude em relação ao mundo. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero enfatizar com vocês, nós olhamos para o texto, nós vamos ver que a ordenança de Jesus a respeito de ser a luz do mundo, eu quero trazer no primeiro lugar do conhecimento de Deus. William Hansen vai dizer que a luz das Escrituras indica o verdadeiro conhecimento de Deus. Então vamos abrir a Bíblia. A minha esposa falou assim: abre, mas dá tempo para os crentes abrir. Então, Salmo 36, 9. Então eu vou estar observando meus diáconos abrindo a Bíblia aqui. A hora que eu ver que eles abrirem, e eu vou estar lendo o texto, tá? Então abra a Bíblia, Salmos 36, versículo 9. Eu li esse texto
no aniversário da nossa irmã Marluce, né? Mariluz. Aí eu falei manancial e luz. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Agora, João 10, 10. Então, mexe lá. Isso aqui é facinho, ó. Marcos, Lucas, João 10, 10. Aí o Cássio já abriu. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em ti está o manancial da vida. João 8,12. Volta a página, está mais fácil esse. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus, o Deus Pai, né, o Deus Filho encarnado, nós vemos a sua bondade e a sua justiça. Abre em Efésios comigo, capítulo 5. Então, mostrar em Jesus o conhecimento de Deus, meus irmãos amados. Efésios 5, 8 e 9. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em sua bondade, justiça e verdade. Então, o conhecimento de Deus, luz, ela vem de Deus, e é importante enfatizar. A luz traz o verdadeiro deleite, a alegria verdadeira, a felicidade duradoura. Olha, vou mexer no livro dos Salmos agora, Salmo 97, versículo 11. Então, escola bíblica, hoje eu quero ler bastante texto bíblico. Um texto muito conhecido, Salmo 97, versículo 11. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Então, a luz, ela se expande, ela traz alegria, né? Conhecimento de Deus. Olha o texto de Isaías 9, quando se fala que Israel, luz para os gentios. É um texto que sempre se lê no Natal, né? Provavelmente no Natal desse ano, eu vou estar estudando nesse texto. Isaías capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava em aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezíveis a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Olha, tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como se exultam quando repartem despojos. E aí o versículo que sempre se lê quando vê o nascimento de Jesus, que é a luz do mundo. Versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 60, 19, está lá no finzinho. Nunca mais se servirá de sol para a luz do dia, nem para o teu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Amém. A luz perpétua de Deus, Jesus Cristo, meus irmãos. Ela simboliza o que há de melhor no campo da sabedoria, do amor, do riso. E em contraste com as trevas, ou seja, o que há de pior no campo da ignorância, da depravação e do desespero. Quando a luz é mencionada, às vezes enfatiza-se uma qualidade, por exemplo, o conhecimento revelado. Em outros casos, põe-se a ênfase na qualidade, dependendo-se do caso. Em certos casos, o significado dessa palavra luz, ainda por ser muito amplo, em alguma das qualidades individuais poderia indicar, pode ser suficientemente ampla para incluir todas as bênçãos da salvação, meus irmãos, quando se fala em luz. Olha o Salmo 27, o versículo 1. Vamos mexer na Bíblia hoje, viu? Aliás, sempre, né? Mexer na Bíblia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei?
Olha que maravilha, a palavra luz denotando salvação, conhecimento de Deus. Lucas 1, olha a respeito, meus irmãos, Lucas, o capítulo 1, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Nós vamos ver o cântico de Zacarias. Olha que maravilha, 77 até 79. Mas Zacarias vai ficar mudo porque não acredita na bênção. E depois, olha o que ele vai cantar. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, para redimir dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha a palavra luz, salvação. O sol, olha que coisa mais linda. Ele vai dizer, né, uma visita, o sol nascente das alturas. Quando olha para a luz de Jesus, a luz denota Deus, salvação. A afirmação de Jesus, vocês são a luz do mundo. Significa cidadão do reino que foram abençoados com essas dádivas, mas também o meio de transmitir, meus irmãos, usado por Deus, para a transmissão da sua glória e dos seus propósitos. Uma das coisas mais maravilhosas que falo da luz, se vocês pensarem comigo, para que serve a luz? O senhor já falou um monte de coisa aí, pastor. Mas a luz, ela vive para servir, e o serviço da existência dela é próximo. A luz, ela serve para o próximo. É uma bênção para o outro, né? Então, o segundo lugar, então, nós vamos ver que nós temos uma atitude para o mundo. Primeiro, o conhecimento de Deus. Revelar o Deus Criador, né? A salvação desse Deus, o Deus que nos salvou. Isso é a boa nova de salvação. Mas também nós temos que ser transmissores dessa luz, em segundo lugar. Os possuidores da luz se transformam em transmissores da luz. Os crentes, coletivamente, são a luz. Individualmente, são luz. Luminárias, estrelas. Olha como Paulo, Filipenses 2,15. Comigo. 1 Coríntios. Aí vai ver lá depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e aí Filipenses. Aí o Cássio está sendo a minha medida aqui, ó, 2,15. Para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ó, geração separados, uma surpresa para o mundo. Por quê? No qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então o crente é chamado para ser uma luminária no mundo. E é possível as ideias incluídas nas palavras de Jesus, né, esteja no coletivo. Nós cristãos, nós somos luzes. E jamais o cristão vai ser luz em si mesmo. Eles são luz do Senhor. Volta um pouquinho, Efésios 5:8. Gálatas, Efésios 5, o versículo 8. Deixa eu até ler esse texto, né? Não, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Cristo é a luz do mundo, a verdadeira luz. Vamos ler algum texto de João comigo. Abra o Evangelho de João, capítulo 8. Está conseguindo abrir agora, dona Renata? Dona Renata falou, olha, vai mais devagar para mim ler a Bíblia também. 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 9,5. Olha, vira uma página. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 12, 35 e 36. Aí vira na Bíblia aí, ó. João 12, 35 e 36. Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. A quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Versículo 46.
Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça. Opa! Quem transmite luz é porque não vive nas trevas. É impossível viver no pecado, nas trevas e transmitir luz. 2 Coríntios 4:6, vai mexer na Bíblia. Transmissores da luz. 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A maior iluminação que nós temos é a iluminação de receber a palavra de Deus. A iluminação que traz vida, o conhecimento da glória de Deus. Meus irmãos, vamos mexer no livro dos Salmos, mais uma vez agora. Salmos 43, versículo 3. Parece, meus irmãos, que nós estamos acostumados quando fala a luz do mundo, mas nós precisamos entender a riqueza disso numa escola dominical. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então o servo de Deus sempre deve pedir a verdade e a luz do Senhor sobre a sua vida. E para guiar ele para onde a luz? Apenas para o sucesso financeiro? Para o sucesso nos esportes? Para o sucesso nos empreendimentos, relacionamentos? Não, ele diz para o teu santo monte, aos teus tabernáculos, para conhecer mais de Deus, para buscar mais de Deus. Meus amados, nós vemos a realidade. Os crentes são a luz do mundo, os cristãos. E no sentido secundário, derivado, né? Jesus é a luz que ilumina. Olha que bonito, João, quando vai falar de Jesus, capítulo 1 de João, mexe a Bíblia. Tá dando tempo para vocês pegar aí? Tá, o Carlinhos está digital, o Carlinhos é moderno. O Carlinhos é top. Olha, de saber. Esse texto de João é maravilhoso. Ele vai dizer... Olha o versículo 4. A vida estava nele, a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela. Versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele diz, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Olha, João, ele não traz luz própria, mas João transmite da luz. E é interessante, João, trazendo o testemunho do seu xará, do outro João. Meus irmãos, nós vamos ver que essa luz não é uma luz retida para mim. Assim como a luz, ela não é para si própria. A luz, ela expande, ela traz segurança, conforto, vida, produz vitamina D para os ossos. E aprendi hoje até na questão aqui de tomar mais luz. Então, ó, não usa muito boné não, vocês aí, viu, Monteiro? Ninguém acha que só o Cássio usa boné. Dá, nem Cássio. Não usa, né? Então tá bom. Sem Cristo, meus irmãos, nós não podemos brilhar. A lâmpada elétrica não pode emitir luz por si mesma. Olha que interessante. Ela comunica a luz somente quando conectada e ligada à corrente elétrica. Do mesmo modo, né, nós podemos ver que assim acontece conosco. Nós só podemos transmitir luz se a luz for a luz de Jesus Cristo. E assim, ao tocante aos seguidores de Cristo, somente nós vamos transmitir o contato original, que é a luz de Cristo, e luz uns para os outros. O versículo da palavra de Deus volta lá em Mateus, capítulo 5, 14. Sermão da montanha. A palavra: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, né? Mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. A conexão com a luz, duas ideias são combinadas aqui, meus irmãos, e devem emitir raios de luz. A primeira ideia sugere uma cidade situada sobre uma colina, né? Eu falei de Deus para vocês, porque a luz, nós temos que ter o conhecimento de Deus, conhecimento da salvação.
Nós somos transmissores dessa luz. E Jesus vai dizer a respeito disso, usando duas coisas do seu cotidiano. E aí vai dizer que os cristãos devem ser visíveis, radiantes. E ele vai dizer a cidade com seus muros, suas fortalezas, a cidade não pode ficar oculta. Né? Para quem viaja de noite, uma das coisas mais interessantes é quando eu amo viajar de noite. É quando você vê uma cidade, bem longe você já vê a cidade iluminada. É legal em Minas Gerais que tem cidades que são bem longe, dá para você ver muito isso. Né? Você estava andando numa pista escura, de repente você olha lá, o lume vê cidades. Ela não pode ficar oculta uma cidade, porque tem luz, permanece sempre visível. E a segunda ideia também é uma lâmpada do candelabro. E a lâmpada fornece luz, brilha, e as lâmpadas devem ser vistas, né, pelas pessoas. Esse é o propósito. Você não vai colocar uma lâmpada, e a ideia é debaixo de um cesto. Se você colocou uma lâmpada, né, o alqueire, e aí a ideia de alqueire, talvez você olha aqueles luminares, né, que tem 7, né, 3 e um no meio, dizendo luminário judaico. Mas você vê um candelabro que coloca na parede, e de uma maneira que esse candelabro ele vai trazer uma iluminação melhor, né? É interessante olhar isso, não era que nem é nos dias de hoje, a lâmpada a gente coloca no teto, né, no centro, para poder ter uma difusão melhor. Antigamente colocava no centro da parede, para uma difusão melhor, para alcançar pessoas. E aí nós vamos ver a questão de Jesus trazer isso para o natural, para aquilo que é comum da sua época. O que Jesus está dizendo é o seguinte, meus amados irmãos, nenhum tolo ia acender uma lâmpada para não trazer a sua função, iluminar o ambiente. Não tem como esconder uma cidade, porque a luz que se acende em qualquer lugar de uma cidade, quem está ao lume ou ao longe vai ver essa luz. E assim é a luz dentro de uma casa também. Eu fico imaginando, meus irmãos, a força dessa expressão, porque você pode estar num lugar muito escuro, mas uma pequena luz, uma fagulha de fogo, traz uma força muito grande contra a escuridão. Então a luz ela deve ser aplicada e usada para o seu propósito, não é para guardar. Assim como uma cidade se torna segura e iluminada, um candeeiro numa casa para poder trazer também segurança, calor para os seus habitantes, Jesus traz trazer um destaque, fornecer luz a todos que se encontram na casa. E a perspectiva é essa, meus irmãos, é impossível você ser um cristão sem ser uma bênção para a sua casa, para a sua família. A questão de uma cidade que tem muitos crentes, é impossível os crentes não ser bênção para essa cidade, para a sua sociedade. A questão é de proclamação do Evangelho, da luz de Jesus. A lâmpada acesa é a oportunidade de trazer os seus raios. E os seguidores de Jesus devem deixar a sua luz brilhar, para que os homens possam ver a sua conduta, as suas boas obras. E precisamente sobre essas obras, o produto da sua fé. As nossas ações devem falar muito mais alto do que as nossas palavras. Nós vimos, meus irmãos, separados, uma surpresa para o mundo, uma atitude em relação ao mundo. Transmissores da luz, dão conhecimento de Deus, transmissores da luz, mas também, além de transmitir, essa transmissão deve ser, que nós devemos ser influenciadores impactantes da luz, e não é a mesma coisa. E aí eu quero trazer para os irmãos, uma luz é acima de tudo, em seu primeiro termo, a razão é que ela deve ser vista, do mesmo modo que o cristianismo deve ser visto. Não é apenas uma questão de várias belezas, de várias opções, de várias oportunidades. É a razão de ser vista, meus irmãos. É o alvo dela. Não se pode haver como um cristão que tem um discipulado secreto. Porque o secreto ele vai destruir o discipulado. E esse secreto é impossível para um cristão servir a Deus por si próprio. O cristianismo de uma pessoa deve ser visível a todos que a rodeiam. E mais ainda, deve ser a sua profissão de fé.
não somente para que fique manifesto na igreja. E eu sei, meus irmãos, eu preciso enfatizar esse ponto. Nós estamos vendo agora a realidade de que não adianta ser crente dentro da igreja. E agora, será que nós temos um relatório para ver qual está sendo a diferença de nós sermos crentes que não estão na igreja, não podem se reunir e estão com vontade de estar na igreja? O que a sua família está sendo melhor aí, vocês aqui, nesses 4 meses dentro de casa? Vocês, homens sacerdotes do lar. Eu tenho me preocupado com isso como pastor, porque parece que nós se preocupamos com a luz, a questão de estar de volta na igreja. As primeiras semanas, no primeiro mês, todo mundo jejuou e orou, e parece que já foi se acostumando com isso. Nós somos chamados para ser luz dentro de casa. Nosso relacionamento mais pessoal com Deus. Na cidade, né? Vocês que trabalham. Olha, eu vou abrir meu coração para vocês. A primeira crise que eu tive no meu ministério foi de pensar, meu Deus do céu. Parece que dava mais certo quando eu era crente fora da igreja, quando eu era um crente sem ser pastor. Pela comunicação que eu tinha, o relacionamento com outras pessoas, de falar de Jesus para outras pessoas. E parece que o trabalho da igreja é um trabalho que os crentes parece que ouvem aquilo, já acostumaram a ouvir com aquilo, e parece que não se envolvem muito com aquilo. E nessa crise do desespero aí eu fui ter um conhecimento maior, e eu fui ver que Moisés, e na minha opinião é o grande pastor bíblico. Moisés foi um homem que viu a glória de Deus, meus irmãos, e mesmo assim carregou um povo difícil, um povo que viu tanta coisa, e um povo que queria até matar Moisés. Um povo que reclamava de Deus toda hora. E aí eu fui tentando aprender também que a vida de pastor não é fácil, né? Não é aquela questão de, olha, tá lá, é pastor. Mas é mais um servo que sofre também, caminhando. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós temos compromisso, família, o trabalho de vocês, de ser luz, de saber rejeitar a brincadeira obscena, palavrão, gente que fala fofoca do outro, cortar o fofoqueiro e falar, olha, para com isso. E você irradia a luz, cessando as trevas. Mas quem faz isso, o mundo não vai tolerar. O mundo rejeitou, meus irmãos, o nosso Salvador, porque as suas obras eram más, João vai dizer. Um cristianismo cuja influência se detém só na igreja, meus irmãos, não vai ter valor para ninguém. O cristianismo deve ser visível nas atitudes mundanas da igreja, né? Não é a questão da igreja viver no mundo, mas da igreja fora da igreja no seu dia a dia. O nosso cristianismo deve ser manifesto, mais uma vez, meus irmãos, como nós tratamos o nosso empregado, as pessoas que nos atendem no escritório, no comércio, o modo de pedir às pessoas, como nós agradecemos, quando nós vamos ao restaurante, a respeito das pessoas que trabalham as nossas ordens, como dirigir, né, o automóvel, né? Meus filhos ficam, né, preocupados quando os motoristas aí, ó, isso para a gente é preocupante, a gente fica com raiva, né, quando vê as pessoas. Quando, né, o cristão deve ser um cristão na fábrica, na oficina, no laboratório, na escola, na sala de cirurgia, na cozinha, na quadra de esportes no futebol, na praia, na igreja. É claro, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Né? Ele não disse: vós sois a luz na igreja. Não é muito fácil ser crente na igreja, né? Aquela ilustração que você já conhece, né? A criança queria morar na igreja porque o pai dela era tão bonzinho na igreja. E em casa era diferente. Meus irmãos, nós olhamos, nós devemos professar a nossa fé no mundo. A luz serve de guia, é claro. Quando nós entendemos a questão de iluminar o mundo, o cristão deve iluminar o caminho dos seus semelhantes, deve ser um exemplo para os outros. E o mundo necessita desesperadamente, meus irmãos, de pessoas que estejam dispostas a ajudar um ao outro. A coisa mais importante que nós temos no mundo hoje em dia, nós estamos vendo agora, não é dinheiro, né? Não é um monte de coisa. O que adianta ter dinheiro, recurso, poder? É atenção. E atenção quando nós mostramos a luz para o nosso próximo.
nós precisamos mostrar a luz do Senhor Jesus. Uma luz que traz vida. Muitas pessoas nesse mundo carecem, né, dessa coragem de mostrar a nossa postura, de mostrar a luz que nós temos de Deus, o apoio que nós temos, a segurança que nós temos, uma ação justa. Mostrar o Deus, o mundo necessita de luzes que guiem para o caminho que traz vida. E sendo luz do mundo, então, o que Jesus traz para os discípulos é que eles deveriam iluminar os outros, né? Alumia a todos que se encontram à casa. E não colocar como um cesto tampando a luz. Uma cidade da Galileia, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel, mostrar que o povo de Deus é chamado para ser luz para todo mundo. As igrejas são castiçais. Quando nós olhamos para as colocam as luzes, uma luz que deve ser difundida. O Evangelho é uma luz tão forte que transmite tanto a evidência própria quanto o poder do nosso Deus, o Deus que salva, que cura. Aqueles a quem nós devemos trazer a luz do Senhor. A luz, é claro, meus irmãos, ela traz segurança, mas traz advertência também. E a advertência é o que eu tratei domingo passado. Quando há algum perigo no caminho, é de noite, acende-se a luz para advertir com que nós estamos, né? Quer ver uma coisa terrível? Não sei se vocês já fizeram isso. À noite, se estiver numa pista, desliga o farol do carro, para vocês verem o que acontece. Dá até um estafo. Se a lua estiver forte, você percebe que a lua traz o brilho, né? Mas se não tem lua forte, como é perigosa a falta de luz. A luz traz segurança no caminho. E muitas vezes o cristão tem o dever, mas muitas vezes não. É o que eu preguei domingo, né? Salvando o desviado. Quem tem luz tem condição de fazer isso. Então, a luz da advertência, advertir os outros do perigo que estão à espreita. É algo que é muito delicado? É delicado. Mas às vezes é tremendamente difícil transmitir a advertência para que produza o bem desejado. Mas uma das tragédias mais amargas quando nós podemos ver na vida é quando alguém vai nos dizer assim: olha, eu nunca teria me encontrado nessa situação e se alguém me tivesse me advertido disso, olha, se alguém tivesse falado disso. Disse, olha, uma professora, um testemunho de uma professora, diretora de uma escola cristã, o nome dela é Florence. Quando tinha a obrigação dessa senhora repreender alguma das suas alunas, ela fazia com o braço nos ombros da aluna. E aí a ênfase é: se transmitirmos nossas advertências sem nos zangar, sem nos mostrar irritados, sem agir com a vontade de ferir o próximo, sem uma atitude crítica ou condenatória, mas com amor, nós obteremos o nosso objetivo. A luz que fica visível, a luz que adverte do perigo, a luz que indica o caminho. São estas, meus amados irmãos, as classes de luz que devem pertencer a um verdadeiro cristão, que é a luz do Senhor Jesus. Concluindo esse texto, meus irmãos, se os discípulos devem ser a luz do mundo, está subentendido que o mundo é um único grande espaço escuro, cheio de trevas. Nessa escuridão as pessoas se batem, ferem-se no corpo e na alma. Quem traz luz para dentro das trevas significam diante da noite, da desesperança total, traz a paz, traz a segurança, traz o conforto, o consolo de Jesus, iluminando, trazendo segurança para aquele que está em trevas. Assim como o sal, ele se dissolve, né, no serviço, assim também a luz, ela se desgasta ao brilhar. E a ênfase é, meus irmãos, o compromisso de ser um discípulo a serviço, não ser para ser servido, mas ser para trazer paz. Essa palavra, ela é importante para a nossa vida no compromisso de mostrar a luz do Senhor Jesus, de exibir a luz que traz vida. A tarefa da luz é brilhar. Assim deve ser, meus irmãos, o desejo mais sagrado, mais intenso de amor
para o nosso próximo, de sermos luz, uma correta postura cristã. A palavra de Jesus está distante do exibicionismo. E é isso que eu preciso enfatizar sempre, meus irmãos. Sempre. A obra sempre do amor. O amor do testemunho, de brilhar. A luz, ela serve para trazer segurança. Não uma exibição de que você é, mas a exibição de quem Jesus é. É um testemunho da fé. Um testemunho de quem é Deus, do nosso Deus. Não do nosso eu religioso, mas de quem é o Deus poderoso, o Pai glorioso. Por isso está dizendo, olha, assim brilhe também a vossa luz, versículo 16, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao vosso Pai que está nos céus. Mateus Henry dizia, vós sois a luz do mundo. E aí, tão úteis como o sal, é claro, né? Ele está falando do sal e nós não falamos do sal hoje. Mas quando nós olhamos na questão de nós olharmos, de termos um reflexo da luz do Senhor, da bondade de Deus, luz do mundo, como Jesus falou. E a importância disso, meus irmãos, é uma luz doce, bem-vinda, como Jesus foi para o mundo, né? Uma luz que resplandeceu sobre as trevas, sobre cada manhã. Assim é o Evangelho para aqueles que transmitem essas palavras de vida. O mundo estava em trevas, mas Cristo chamou os seus discípulos justamente para brilharem nesse mundo e para que eles fossem a luz, que eles representassem a sua pessoa nesse mundo. Deus assim nos ajude, nos abençoe, meus irmãos. Nós somos separados, uma surpresa para o mundo. Nós temos uma atitude em relação ao mundo, a ser uma atitude de luz. E essa atitude de luz é porque o conhecimento de Deus, né? A luz do Senhor traz salvação. A luz do Senhor vem pela palavra, o poder do Espírito Santo. A luz do Senhor, como nós estudamos nessa manhã, ela traz de fato uma transmissão de segurança, né? Transmissores da luz, mas influenciadores impactantes. A luz da advertência, de um ajudar o outro, socorrer o outro, para a glória do Senhor Jesus. Deus assim fortaleça a sua fé, a sua vida e a sua disposição para brilhar como luz. Amém. Nós temos mais algumas irmãs que chegaram aqui, eu vou estar saudando os irmãos. E deixa eu voltar aqui, ver se eu consigo lembrar de todos. A irmã Matilde, a Camila já tinha falado, Gilberto Coelho, aí a Maria dos Reis, né? Eu falo a Maria dos Reis, a Maria do Rei Jesus. O nosso irmão Wilson Manuel, presbítero, né? O Major. Isso, bom dia, Major da Marlene Garliado. Temos também a Glória Rabelo. Ai, que legal. Os irmãos conhecem a Glória Rabelo, vocês aqui? As irmãs aí, Heloína, cadê a nossa irmã Marluce? Sempre me ajuda. Né? Ela tá viajando a Marluce, né? Isso, a Glória Rabelo. Bem-vinda, viu, Glória Rabelo, minha irmã. Deus abençoe muito a senhora. Isso. Alguma pergunta, meus irmãos? Também não é um texto muito conhecido, não é? Falar sobre a luz, mas olharmos a luz, transmissão de quem Deus é, a transmissão da luz do Evangelho, mas também a questão de ser uma advertência. Não é uma questão de própria, né? De dizer, eu estou certo, estou no caminho e tudo bem. Tá vendo como dói na gente a responsabilidade? Olha, nós não estamos na igreja, nós estamos em casa. E aí, como que é a competência nossa de cuidar da nossa família, das nossas esposas, dos nossos filhos, um dos outros, né? Isso, Glória Rabelo é de Coromandel. Ai, que bom, minha irmã. Deus abençoe. Eu morei 6 meses em Coromandel. Foi a época da minha infância onde eu trabalhei mais na vida. Eu trabalhei numa olaria aí em Coromandel. Tinha 14 anos. Gente, tá risada não, pastor. Trabalhar muito também, crentes. Mas quando eu trabalhei em Coromandel, eu chegava em casa às 5h30 e eu não queria nem tomar banho direito. Eu já queria dormir. Aí minha mãe tomava banho, quer jantar, eu não queria nem jantar também. Tão cansado que era. Fazer telha, tijolo. Então, Deus abençoe a nossa vida. Né, o horário aqui, né? Nós passamos 20 minutos hoje.
Né? O Monteiro dando um sinalzinho aqui, a campainha. Não perder esse costume de ser diácono. Né? Mas vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Vamos resplandecer a luz do nosso Senhor e Salvador. Pai querido, obrigado por essa manhã. Obrigado porque nós temos, ó Deus, recebido luz da Tua Palavra. E nós queremos compartilhar dessa luz, transmitindo, ó Deus, para aqueles que estão em trevas, tendo responsabilidade com a nossa cidade, com a nossa família e principalmente com o nosso Salvador, porque nós somos discípulos. E no nosso discipulado nós devemos transmitir a nossa fé pela maneira como nós agimos, como nós reagimos e como nós pensamos. E seja conosco, ó Deus, nos fortaleça e aviva a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um ótimo domingo para todos. Que você possa aproveitar esse dia, o dia do Senhor, e ser uma bênção na sua casa e com toda a sua família.